professor Ângelo, uma coisa que ele está fazendo e está dando muito resultado, é que terminou que essa sala virou tudo igual que era antes. Às vezes eu quero mostrar para vocês um arquivo no momento da aula, aí tem que chamar a Agatha para ela entrar no computador, buscar o arquivo, não sei o que e tal. E aí eu percebi que o Ângelo está fazendo mais fácil, mostrando aqui, né, no nosso Data Show. E aí eu vou passar agora uma meia hora com vocês, né, mostrando umas aulas, principalmente vídeos, imagens de coisas que a gente falou e o pessoal ficou aí perdido. Por exemplo, na minha aula de sábado, o Alex, que é um garoto que o pai dele é aviador, ele já voa com o pai dele, está estudando. Então, ele está, digamos assim, muito motivado, está estudando na frente de muita gente aqui, e ele faz muita pergunta, e essas perguntas, às vezes, quando é em cima do que a gente está explicando, tira a dúvida dele e de outros, né? Então, a participação de vocês é importante. Então, eu vi que a participação do Alex no sábado, eu não atendi ele do jeito que deveria ser, porque as aulas do sábado elas são um pouco mais corridas, tá? Então, à noite, vocês estão em casa mesmo, não tem balada mais, né? E aí a gente pode ficar um pouquinho mais hoje aqui, tá bom? Então, agora vamos começar as participações. Antes de eu mostrar ali algumas imagens, movimento e tal, vamos abrir o bicão aí, pode falar à vontade. Quem quer se candidatar e fazer perguntas? Boa noite, Hernando. Boa noite. É o Adão, beleza? Então, eu queria que o senhor tirasse a dúvida para mim naquela questão 12 lá do exercício. 12. Tá bom. Eu vou... Ô, Hernando, só para não atrapalhar o raciocínio quando começar a aula, me tira só uma dúvida, por favor. A aula de motores do PC na quinta-feira vai ser com o Giovanni? Tá, beleza. Obrigado. Giovanni. Então, Adão, eu vou ver a questão 12 aqui. 12 daqueles arquivos que eu mandei para ele lá. Adão, então faz o seguinte, me diz aí para a turma, todo mundo aí, leia aí o que está escrito no texto da questão. Está escrito assim, sob o ponto de vista meteorológico, o elemento gasoso mais importante da atmosfera letra alfa, oxigênio, bravo, hidrogênio, Charlie, vapor d'água, e delta, hélio. Aí lá naquele gabarito resolvido, tá a letra Charlie, vapor d'água, mas vapor d'água não é gás, não. Não faz parte da composição dos gases, não. Mas qual elemento gasoso... não falou mais coisa, não. Qual elemento gasoso... Você concorda que quando a gente pega água que esquenta, não sai aquela fumacinha, não está na forma de gás? Então, qual é o elemento gasoso, né, mais importante para fim meteorológico? No começo da aula, do curso, a gente falou, né, que quase que todos os fenômenos meteorológicos dependem de quem mesmo? Fala aí, Gilles. Água e calor. Olha, é que você precisa da água e precisa de energia, calor, para injetar nela, transformar essa água em vapor, e ela vai para algum lugar, e em algum lugar ela condensa, vira nuvem e precipita, entendeu? Então, qual o elemento gasoso, né? Ele não falou assim que o vapor d'água faz parte da atmosfera. O vapor d'água ele é um parasita, mas é um elemento gasoso porque para ele ir para o espaço ele vai da forma, né, de gás, assim, né? Voando, né? Tá bom assim? Então, essa pergunta está lá na prova da ANAC e ela é uma questão inteligente, que é para você saber que os elementos, os fenômenos meteorológicos, quase todos dependem de água e calor. Tanto é que, quando eu comecei o curso, eu mostrei para vocês aqueles furacões, né? Aqueles tornados, para exatamente mostrar a quantidade de energia que tem aqueles elementos, aqueles fenômenos, tudo por conta da evaporação, ok? Beleza, né? O Matheus perguntou sobre
a aula do Giovanni. Então, é o seguinte, somente a teoria de voo, que durante a semana, quem vai dar ela aqui é a teoria de voo de avião. Teoria de voo de avião, durante a semana, quem vai dar essa matéria é o Tiago, tanto a do PP como a do PC daqui a uns dias, e no final de semana é o Zé Figento, porque o Tiago ele é aviador, checador e trabalha em outra escola, e também trabalha na FUMEC, então a teoria de voo, igual sábado passado, foi com o Zé Figento, tá bom? Mais alguma pergunta aí? Hoje eu estou flex. Hernani, eu tenho uma pergunta. Isso. Em relação à maré barométrica, por que a pressão é mais elevada às 10 e 22 horas? O efeito maré de pressão ou maré barométrica, né? Então, a Lua fica girando em torno da Terra, a Terra que provoca, então, a ondinha, né? A ondinha, porque, se você observar, mais de 2/3 do planeta é formado por água. Então, a Lua fica passando, não sei se você viu lá aquele videozinho do YouTube, tem hora que a Lua está mais próxima aqui da Terra, ela faz isso aqui, ó, comprime. Tem hora que essa afasta, ela, né? Então, esse movimento de comprimir aqui, né, o planeta nosso, ou então de sugar, né, por conta da atração, e faz com que a água faça esse movimento, para lá e para cá, para lá e para cá. E o que tem em cima da água mesmo? Aqui, ó, a atração, né, da massa gasosa por conta da força G, aqui, ó. Força G, tá? Então, esse água faz esse movimento por conta do efeito lunar e vai fazer com que a gente dia lá, né? Agora, uma coisa que a gente vai ver de novo hoje aqui é que a gente diz para você, né, que a densidade aqui, ó, ela é diretamente proporcional à pressão, tá? A pressão. Ok? Quando você desce, você está comprimindo esse ar que está aumentando a concentração gasosa que a gente chama de densidade, que está aumentando a pressão por conta da força de gravidade. Quando você sobe, né, a força de gravidade diminui, as moléculas também se contraem, né, e aí diminui a densidade. Eu não quis trabalhar o gráfico aqui, não, vamos fazer uma zona aqui. Então é o seguinte, ó, imagine só se eu tiver a radiação solar incidida aqui, ó, na superfície. Essa radiação vai incidir aqui assim, ó. Tá certo? E chega uma certa hora, essa radiação vai para o espaço, né? Através da irradiação. Faz isso aqui assim, ó. Ó, o calor. Então, agora, com esse calor ser absorvido nessas moléculas gasosas, o ar vai ficar assim agora, rarefeito. E aí, já que o Jair pediu a pergunta, eu estou aqui por conta de exatamente da dúvida, se você estiver aqui nos polos, Jair, nos polos, onde o ar é frio, pesado, é denso, aquela maré de pressão ou maré barométrica, ela vai fazer isso aqui assim, ó. Ah, ou seja, ela vai subir até as 10, descer às 16, né? Até as 22, até as 4. Tá? Porque aqui nos polos quase que não tem diferença de temperatura ou de altitude, né? Não tem, nesse caso aqui não tem, Jair, oscilação quase, ou variação de pressão. Tá? Vamos dar chutar aqui, ó. Digamos que a pressão aqui 10 horas fosse 1012, né? E se a 16 horas fosse assim, ó, 1011,6, 4 décimos, valeu pouco.
porque o ar é frio, pesado, denso, quase que não tem variação. Essa variação aqui é o efeito lunar. Agora, suponhamos que a gente esteja numa região tropical, tropical, né? Igual fez aqui, ó, o ar quente, né? Aí você vai ter agora a oscilação fazendo aqui assim, ó, sobe, desce, sobe, desce. 10 horas, né? 16 horas. Tem ali dado daqui para cá. Digamos que aqui fosse 1012, por exemplo, e aqui fosse 1009, por exemplo. Aqui a gente teve uma oscilação, uma variação de 4 décimos de hectopascal. Aqui a gente tem uma oscilação de 3 hectopascais. Quem é que fez variar, né? Não, ou seja, quem é que fez a ondinha, né? O efeito lunar? Quem é que fez variar a pressão nessa descida aqui, ó? A temperatura. Isso aqui a gente vai lidar muito e a partir de hoje, tá bom? Ou seja, densidade e pressão, elas são diretamente proporcionais, mas elas são inversamente proporcional, tá? A temperatura. Então, deixa eu colocar meu gráfico aqui agora, e aí eu espero que o Jairo tenha, né, conseguido aí matar a curiosidade. Então, o efeito lunar é que faz com que você tenha, né, a oscilação ou variação de pressão na maré de pressão ou maré barométrica, né? Alguém quer aproveitar mais a boa vontade aí do Corona? Hernandes. Boa noite, tudo bom? Com relação à pressão, eu estou em Buritizer nesse momento e na previsão meteorológica do meu celular fala em 1010 hectopascais. Quer dizer que eu estou só a 90 pés de altitude em relação ao nível médio do mar? Não, deixa. Olha, eu vou pedir para você dar uma abortada, e daqui a pouco a gente vai falar desse gráfico que eu coloquei aqui, vai falar sobre pressão no nível do mar, pressão real, pressão local, elevação. A gente tem um bocado de coisa para aprender aqui agora, mas o meu propósito, né, é mostrar para vocês aqui agora algumas coisas de aulas passadas, mas essa parte eu vou falar hoje, tá? Pode deixar. Vamos lá. Vamos falar de calor. Calor é uma forma de energia que se origina da agitação molecular. Para entendermos melhor, vamos observar a animação mostrando que quando a barra de ferro é aproximada do fogo, as suas moléculas começam a agitar, produzindo calor. Tá vendo aqui, ó? Quando as moléculas ficam agitadas, vai aumentar o quê? A temperatura, tá bom? Beleza? Então, a gente tá vendo que calor é uma forma de energia. Quando essa energia for transformada ou transportada nesse sentido, as moléculas vão ficar doidando igual eu, né? Tá bom? Então, não esqueça, calor é uma forma de energia. Agora, temperatura, vou tocar aqui. Temperatura é um parâmetro de medida da aceleração. Temperatura é o parâmetro de medida da velocidade da agitação das moléculas de um corpo. Em outras palavras, a agitação das moléculas gera uma certa quantidade de energia que poderá ser medida através de um termômetro, como mostra a nossa animação. Pronto. Agora que já viu, densidade é a relação entre a massa ou quantidade de matéria de determinada substância e o seu volume. O ar atmosférico apresenta uma maior concentração de moléculas nos níveis mais baixos da atmosfera. Portanto,
A densidade do ar é inversamente proporcional à altitude. Há vários fatores que influem na densidade do ar, como a temperatura. Tanto que o ar, quando aquecido, torna-se mais leve e se expande. Essa é a razão dos balonistas utilizarem essa técnica, tornando possível a subida e o planeio dos balões. Movendo o slide à direita, você poderá observar como as moléculas vão agir quando alteramos a temperatura de um corpo. Aqui, gente, ó. Eu estou comprimindo agora aqui as moléculas, tá certo? Ó, e elas estão aceleradas. Então, essas moléculas aceleradas aqui agora, estão aumentando a temperatura, está variando o quê? A densidade, tá bom? Então, olha, quando sobe, as moléculas se separam e quando desce, elas, né, ficam vibrando, doidona, e por isso que elas alteram a densidade, ok? Pronto. À medida da temperatura mínima, a natureza da superfície. Vamos aprender agora como ocorre o efeito estufa. Primeiramente, a radiação solar irá aquecer a superfície terrestre. A superfície irá, então, concentrar uma grande quantidade de energia recebida do Sol. O céu claro cede espaço às nuvens que o tornam encoberto. Daí, a temperatura armazenada pelo Sol é devolvida ao ar atmosférico através da radiação terrestre. Porém, esse calor não consegue chegar às camadas superiores da atmosfera devido à grande concentração de nuvens. Com isso, o ar quente permanece circulando nos níveis inferiores da atmosfera. Esse é o chamado efeito estufa. Ó, vou repetir isso aqui, porque o que eu mais tenho falado para vocês desde o começo do curso é que a radiação solar é a energia que vem em direção a gente, ela é absorvida pela superfície, igual mostrou a imagem. A imagem, né, mostra que a superfície vai se aquecendo e o ar que está colado em cima dela se aquece por contato. E depois de uma certa hora de saturação de energia, calor em forma de luz à Terra, a Terra começa a devolver parte dessa energia para o espaço através da, falou lá, radiação terrestre, né? Só que na ANAC ele fala também de irradiação. Então, radiação terrestre ou irradiação é a mesma coisa, tá bom? Bom, o que acontece? Quando essa irradiação estiver indo para o espaço, né? E se o local estiver coberto de nuvens, as nuvens não são formadas por gotícula d'água, de repente, a água não permite que aquela energia vá mais para o espaço. Aí ela devolve para baixo, né? E aí vai deixar as noites abafadas. Você quer ver a coisa? Aqui em BH, tem dia que não tem uma gota de nuvens e quando das 9, 10 horas da noite, toda a radiação já foi violentamente para o espaço, né? E as noites ficam tranquilas, serenas, né? Temperaturas baixas. E se você estiver no Rio de Janeiro, tem duas coisas que acontecem lá. Primeiro que, devido à quantidade, o excesso de vapor d'água no atmosférico, quando essa radiação estiver indo para o espaço, as gotículas d'água já absorvem a radiação e deixa o ambiente abafado, quente, né? E se tiver nuvem, aí a nuvem devolve. Isso é um efeito estufa até natural. Porque a gente falou de um outro efeito estufa artificial, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, para vocês implantar na cabeça de vez o que é uma porra do gadget térmico, que muita gente está com dúvida aqui, tá bom? É porque a gente vai ver que a tendência é que essa energia devolvida para o espaço não alcança grandes altitudes, e se você sobe e a temperatura vai diminuindo, isso é normal. Se é normal, esse decréscimo de temperatura com a altura, a gente chama de gradiente térmico positivo. Mas e se de repente tiver uma sujeira, uma inversão térmica lá em cima, onde a temperatura esteja maior do que se esperava, e aí, quando você chegar nessa sujeira, que a temperatura aumentar, você tem uma inversão térmica, um gradiente térmico negativo. Vamos ver isso aí para bonitinho? Olá. Quando uma aeronave sobe, a temperatura diminui. Essa variação térmica com altitude é chamada gradiente térmico. Pronto, gente. Eu tirei o som. Eu quero mostrar para vocês. Observem. Você quer apagar? Não? Aqui. Observe aqui, ó.
30 graus aqui no Sol. O helicóptero está aqui no solo. Ele vai subir, ó, 28, 26, 24, aqui, ó, vai subindo, vai diminuindo, até chegar aqui no topo. Chegou em 8 graus. Isso é normal. Se é normal, o gradiente térmico é positivo, tá bom? Bom, agora vamos para a segunda parte. Agora, o helicóptero está aqui no chão, e aqui em cima tem alguma impureza, alguma sujeira, alguma coisa que está recebendo calor e essa parte aqui de cima está mais aquecida. Então, eu vou subir e a temperatura está diminuindo. E isso é normal, gradiente térmico positivo. Quando chegar aqui agora, vai aumentar, ó, 22, 24, 26, 28, está aumentando. Está aumentando por quê? Por conta da inversão térmica. E agora, se você sobe e a temperatura diminui, isso não é mais normal, é anormal. Gradiente térmico negativo. Voltou a subir, ó, o gradiente térmico normal. Beleza? Então, aqui, era uma proposta para mostrar para vocês, né, sobre esse assunto. E a gente vai fechar aqui. E aí, vou mostrar para vocês um arquivo que eu já mandei para vocês também, que eu queria tanto... Não é esse. Né? Eu queria tanto que vocês baixassem e, de quando em quando, olhassem ele, Ctrl L, deixa eu ver aqui. Porque já tem muita coisa daqui que a gente já aprendeu. Ó. Por exemplo, Terra no espaço. Ó. Quando a Terra está nesse ponto aqui apontado com o hemisfério norte para o Sol, aí vai ser o quê? Ó? Verão no hemisfério norte, né? E inverno no hemisfério sul. Ou quando chega de uma outra extremidade, acontece o contrário. A Terra está invertida aqui, ó, e aí vai ser verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte, que esses dois extremos aqui a gente chama de solstícios. E o que acontece quando a Terra está ou nesse ponto ou nesse outro? Dias e noites desiguais, tá certo? Então, aqui nós temos, não sabe as camadas da atmosfera que a gente estudou? Olha, na troposfera, onde acontece quase que todos os fenômenos meteorológicos, nós temos por tendência do gradiente térmico, né, positivo, que é você subir e a temperatura diminuir. E a gente vai ter a segunda camada depois da troposfera, que vai ser a tropopausa, que ela vai ser conhecida como isotérmica ou isotermia, é porque em qualquer ponto dela aqui a temperatura é a mesma. Você pode chegar aqui com menos 50 e vai subir 5 quilômetros com menos 50, não altera nada. E quando chega depois da tropopausa, que é a estratosfera, você pode ter uma inversão térmica. Só que essa inversão térmica aqui, ela termina sendo natural, porque é nessa faixa aqui que está tendo todo, né, a filtragem dos raios maléficos à vida através da absorção, da reflexão e da difusão. Então, esse PPS aqui é bacana para você estar seguindo ele, tá bom? Aí, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que a pressão atmosférica, já viu? Está aqui, ó. Essa pressão atmosférica aqui, ó, a maior concentração gasosa que a gente tem aqui, cerca de 50% da massa gasosa vai estar bem pertinho da gente, ó, numa faixa aí de 18 mil pés, ou seja, 6 mil metros, 5 mil metros mais ou menos. Então, até 5 mil metros, você tem a maior, você tem 50% da bolha perto da gente. Depois de 18 mil pés, as moléculas vão, né, se separando, portanto, diminuindo a densidade, pressão, até ficar, né, sem pressão. É isso mesmo? Bom, isso aqui é legal pra caramba também, que a gente, né? Ó, de novo, está mostrando aqui assim, essa coluna que eu fiz aqui, ó, ela está sendo colorida aqui, ó. É uma coluna de ar que vem e atua numa área. O que é pressão? A pressão nada mais é de uma coluna de ar atuando numa área através da força de gravidade. Então, a força de gravidade, a área e a massa
e que é pressão, né? Que é o assunto que a gente vai fazer hoje, um bocado de continha. Bom, o Alex, né? Fernando. Tá aí, Alex, aí? É eu mesmo, estou aqui te perguntando. Parabéns, eu te respondi aí, viu, cara? Porque no sábado ficou assim meio em cima e eu queria deixar a turma da noite e aí eu acelerei um pouquinho para deixar até 10 minutos depois da aula mas aí eu te mandei isso aqui ontem no seu particular e mandei para o grupo. O que acontece? Olha, se você tiver a localização, vamos pegar aqui, Belo Horizonte. Aqui, ó, essa área aqui é Belo Horizonte. Está muito quente, o ar está incidindo aqui na grande BH, né? E aí o que acontece que, como o BH é uma selva de pedra, o ar se aquece e começa a subir, ó. Né? Se subir e levar a umidade, né? Mais na frente um pouquinho vai formar aquelas nuvens lá, né? E aqui, aonde o ar sobe, vai gerar uma baixa pressão. Só que quando essa massa sobe, não fica esse ovo. Vai vir uma outra massa, né? De cima para baixo para ocupar aquele espaço, né? Tá certo? Então, olha aqui. A massa vem de cima e essa massa de ar fria, gelada que desce, ela vem por compressão, né? Então, isso é mais ou menos um jeito de explicar uma situação local, mas vamos imaginar que o planeta tem 1000, digamos assim, movimentos, né? Falei para vocês que a pressão atmosférica varia de instante para instante, de lugar para lugar, conforme a vegetação, conforme o relevo, conforme a latitude, né? Conforme a região geográfica. Tem um bocado de situações que faz com que a pressão atmosférica varie, tá bom? Ótimo, acho que acabou, né? Acabou aqui as coisas da frente. Então, pode falar. Em relação à inversão térmica, no conceito aqui da apostila, fala que a inversão térmica é uma condição meteorológica que ocorre quando uma camada de ar quente sobrepõe uma camada de ar frio, correto? Sim. É o que eu mostrei no helicóptero lá, tá vendo? Sim, não, eu entendi. Mas essa camada de ar quente, ela surge de onde e como? Olha, os gases, eles se movimentam. Imagina só como aqui em BH, nós estamos há cerca de 150 dias sem chover. Então, existe uma bolha de ar. Não é só assim de BH, em Minas Gerais toda, é um negócio gigante. Que esse ar, ele está quente, né, e seco. Aí, de repente, tem uma massa de ar gelada, fria, pesada, lá da Argentina, que ela vai se deslocar horizontalmente, tá? E aí ela vem, se desloca em forma de cunha. Quando ela chegar aqui assim, esse ar vai subir aqui em cima da rampa, então você vai ter um ar gelado para baixo e um ar gelado para cima, que eu te peço que você espere mais umas 2 aulas, que isso aqui é um assunto de frente fria, que a gente vai ver mais um pouquinho na frente, tá bom? Mas vamos alimentar a sua curiosidade aí. Tá, ok, mas e onde que entra os poluentes aí na inversão, do assunto de inversão térmica? Poluente? Qual é o efeito dos poluentes nesse caso? Você fala de sujeira da atmosfera? Isso, porque costuma muitas vezes falarem sobre os poluentes, né, que ajudam no processo da inversão térmica, ou eu estou enganado? Não, quando eu falei assim da inversão térmica lá em São Paulo, colocando os poluentes, mas para abrir a sua cabeça que, de repente, em São Paulo, ou então nos seus Belo Horizonte, mas se tivesse uma queimada aqui em BH, aí vai um bocado de sujeira e fica uma coroa de sujeira em cima de BH. A radiação deveria passar direto, mas vai encontrar um entrave lá em cima que vai ser, de repente, voltada para o espaço. É isso que poderia ser uma inversão térmica, tá certo? Mas isso é uma coisa local. Eu te pergunto, será que vai existir poluente sobre o mar? E será que o mar tem inversão térmica? Tem. Olha,
Se você estiver lá no mar, uma situação igual eu falei para você que aqui em BH nós temos cerca de 150 dias que não chove. Tem uma bolha de ar superaquecida sobre o mar. E vem uma massa de ar gelada sobre o mar, e o encontro delas, né, vai fazer com que, de repente, quem sai dentro da massa de ar gelada que está colada no mar, e você sobe, vai chegar num ponto que vai encontrar a massa de ar quente. De novo, é a matéria de frente fria daqui umas 3 aulas ainda, tá bom? Então, o que eu queria mostrar para vocês, vamos adiantar aqui, já falei, o que é nível de pressão. Olha, digamos que essa faixa aqui seja uma faixa do litoral, digamos que aqui seja o aeroporto Santos Dumont, tá? E que você faz um corte da massa gasosa aqui no Santos Dumont e olha assim o nível de concentração de moléculas aqui. Aí você sai lá do Santos Dumont e vem em direção a BH. Como BH se encontra mais elevada, você tem agora aqui um nível de pressão diferente desse, né? Que quando você sobe, a pressão diminui. Se você vai lá no Chile, né, lá na Bolívia, né, até o Ângelo fala para vocês aqui, como é que estão as concentrações gasosas a 9.000 pés, por exemplo, né? Então, as moléculas gasosas vão ficando menos concentradas e menor densidade. Esse é o assunto nosso de hoje aqui, né? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa de repeteco para a gente voltar do zero. Fernando, já que você abriu espaço para repeteco, como você disse, em relação ainda em diversão térmica, se alguém me perguntar, seu Alex, quanto e quais são os fatores para que aconteça a inversão térmica? Qual que é as condições favoráveis para isso acontecer a inversão térmica em relação ao horário, ou tipo, quando, entendeu? Minha pergunta? Olha, a gente já viu 3 aqui. Quando eu mostrei aquele vídeo lá do efeito estufa, aquele efeito estufa que eu mostrei ali, que a radiação vai até a nuvem e volta para baixo, entendeu? É um. Esse da frente fria é outro, e esse poluente de São Paulo é outro, igual eu mostrei no helicóptero ali. Tá certo? Então, não está vendo? O helicóptero mostrou uma imagem aí que você nunca mais vai esquecer que é a inversão térmica. É você subir e a temperatura aumentar. As massas de ar, elas ficam se movimentando, né? E aí, o movimento dessas massas, quando elas se encontram, dá essa diferença de temperatura. Tá bom? Beleza? Então, queria mostrar para vocês mais um detalhe assim, de aulas passadas, né? E mostrando que esse camarada aqui foi o camarada que inventou o primeiro barômetro, feito com água, né? Tinha uma coluna que vai de 0 até 100 centímetros, e alguém provou que a água não seria um elemento favorável para fazer a oscilação da pressão, até porque a água evapora. Se você colocar uma bacia d'água na sua casa, amanhã está evaporada. E aí, outro camarada, 200 anos depois, fez esse barômetro aqui com mercúrio, né? Onde ele aproveitou a mesma ideia do Torricelli e colocou mercúrio, e agora os gases, né, atuando sobre essa área exposta, né, vai fazer com que crie um vácuo aqui, e a pressão é medida nesse vácuo aqui. Digamos que aqui fosse 80 centímetros, tá? Que há muito tempo as pressões atmosféricas eram medidas em centímetros de mercúrio, tá bom? Bom, a gente já viu isso aí, né? Aí lembrando que as variações das pressões, aqui a gente vai ver daqui a pouquinho, acho que eu vou falar, né? Falar tudo isso hoje, tá? Bom, vamos começar a aula, não? Vamos voltar para a nossa aula do zero, porque a gente tem muita coisa para falar, e aí o assunto nosso vai ser isso aqui, ó. Vamos estudar os parâmetros da ISA. Alguém lembra o que é a ISA? Olha, é a atmosfera padrão internacional. Ó, ISA, atmosfera padrão internacional. Isso aqui é o seguinte. Lembrando, quando foi criada a Organização Internacional de Aviação Civil, os pilotos naquela época,
não tinha referências nenhuma quando voava. Então, veio a padronização ou as convenções da Organização Internacional da Aviação Civil, e uma das primeiras coisas que o pessoal bolou, olha, já que a gente vai convencionar, tem poucos aeroportos, e mais que 2/3 do planeta é formado por água, vamos, então, convencionar que a Terra é lisa, redondinha, que só tem água. Então, quando você estiver voando, a sua referência vai ser o nível do mar. Aí o cara, não, você não consegue entender. E quando eu estiver voando num lugar que tiver um elevado, aí o cara perguntou, você vai pousar nesse lugar? Não, eu vou continuar voando. Ó, então, dane-se, você continua voando, né? Por exemplo, né? Aqui eu coloquei assim, ó, Rio de Janeiro, né? Eu coloquei aqui, ó, Petrópolis, né? Coloquei aqui, ó, Juiz de Fora, né? E coloquei aqui Belo Horizonte, tá certo? Alguém está voando de Porto Alegre para Recife, tá certo? Ó. Alguém está voando aqui, ó, né? De Porto Alegre para Recife. Pronto. Esse camarada, quando ele estiver voando aqui, ele está voando com relação ao nível do mar. Tá certo? Olha, e o que vai acontecer quando ele estiver aqui em BH, Rio de Fora? Nada. Ele só precisa ter uma outra referência, é que quando ele for chegar em Recife, aí ele vai ter, primeira coisa, saber a elevação. Podemos até ousar um pouquinho, ó. Essa aeronave agora não está indo para Recife. Ela até estaria indo para Recife, mas quando chegar nesse ponto aqui, o piloto resolve fazer um pipi. Não tem garrafa térmica. Aí ele diz, olha, eu quero dar mijadinha em BH. Entendeu? Aí ele vai descer aqui, ó. Tá certo? Aí, nesse caso, né, ele vai abandonar essa condição aqui, né, e vai usar, né, uma outra condição. Mas tem um detalhe, daqui a pouco a gente vai aprender. Quando ele pousar aqui, ele não vai aparecer, de repente, 0. Vai aparecer a elevação dele aqui, ó. Elevação. Então, olha, vamos aprender agora a elevação? A elevação é a distância do solo até o nível do mar. Isso que é elevação. Então, a gente pode dizer para você que a elevação aqui do Carlos Prates é de 3.060 pés, tá? E podemos dizer que, vou até colocar, vou chutar, digamos aqui em Juiz de Fora, seja a elevação aqui, seja de 1.860 pés. Pronto, essa elevação. E aqui em Petrópolis, digamos que seja de 600 pés. 600 pés, tá? Como a gente já aprendeu os 4 Qs, não pode esquecer, e aí a gente vai dar um repeteco, que um dos Qs, que é o QFF, que quer dizer pressão, não vou colocar no quadro, você já tem isso aí, ó, é pressão no nível médio do mar real. Por que é real? Porque aonde tiver uma estação meteorológica, a cada hora tem um profissional de meteorologia para fazer levantamento dos dados meteorológicos, e um desses dados é a pressão atmosférica. Tá certo? Então, essas pressões de vários lugares, igual eu coloquei semana passada para você, vamos supor que tivesse assim, as pressões no Triângulo Mineiro, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, aqui, né, Vitória, a gente pegar essas pressões desses lugares, feitas agora há pouco, e aí
colocasse elas no mapa, e aí na página 19 tem um mapa assim aí que faz isso aqui assim, ó. Tá? Essas linhas aqui a gente chama de isóbaras. São linhas que unem pontos de mesma pressão atmosférica, traçadas de 2 em 2 hectopascais em números pares. Então, quem usa o QFF? Os meteorologistas. Eles medem a pressão, colocam nesse gráfico, e aí, quando eles fazem esse gráfico aqui, eles vão ter uma referência de uma baixa pressão e uma alta pressão. E a gente viu que, no lugar de baixas pressões, você tem mau tempo, instabilidade do ar e insegurança para voar. Quando você voa para as altas pressões, você tem bom tempo, estabilidade do ar e segurança para voar. Então, esse aqui é assunto também já passado, então aqui no Repeteco, né? Beleza? Bom, QFF não é usado na aviação pelos aviadores. Quem que usa mesmo? Os meteorologistas. Agora tem o QFE, que a gente também agora vai, né, mostrar para você, né? E quem é ele e o que a gente vai fazer com ele. Também para fins de operações de pouso e decolagem, a gente vai eliminar ele. Mas ele vai ser utilizado para outra coisa. Olha, como os voos vão ser sempre em função do nível médio do mar, né? E aí a gente vai pegar as pressões dos elevados que você estiver e vai trazer eles para o nível do mar. Então, digamos que eu tenho aqui no Rio de Janeiro agora a pressão de 1020 hectopascal, tá bom? Aí eu saio do Rio de Janeiro, subo a serra, aí quando chega aqui em Petrópolis, digamos que a pressão aqui seja 998 hectopascais. Observe que quando você sobe, né, a pressão diminui. Tá? Agora, você sai daqui, né, e chega em Juiz de Fora, mede a pressão atmosférica aqui em cima, tá? Aqui em cima, aí seja 962 hectopascais. Está diminuindo, ó, 48, 62. Aí eu vou medir a pressão aqui no Carlos Prates. Cheguei aqui, a pressão aqui no Prates agora está exatamente 912 hectopascais. Pronto, beleza? Então, lá pela definição do QFE. Quem é o QFE? É a pressão na pista, porque aqui no Carlos Prates tem uma pista, pressão na pista. Ah, é a pressão local, porque o ar que está me abraçando aqui agora, nesse elevado que eu me encontro, é o QFE. Ah, e aqui, em Petrópolis, não tem pista, mas tem uma estação. Então, esse QFE também é chamado pressão da estação. Ó, pressão numa estação meteorológica, pressão numa pista, pressão local, pressão de onde você se encontrar. Quer dizer que à medida que você sobe, a pressão diminui sempre, né? Tá certo? Beleza? Então, QFE. Então, eu vou chamar isso aqui tudo de QFE. Ó. QFE, esse também é QFE, pressão local, pressão real, pressão de onde eu me encontro. A gente aprendeu, já antecipado na semana passada, um dos parâmetros da ISA, que foi uma vez a Organização Internacional da Aviação Civil, ela contratou vários helicópteros e fazia com que eles subissem e descessem até 5.000 pés, que é onde vai ter a maior concentração gasosa,
e fizesse um levantamento da variação da pressão quando você sobe e quando você desce. Aí chegou à conclusão, né, que essa variação da pressão com a altura é isso aqui, ó. 1 hectopascal a cada 30 pés. Pronto, olha. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar dos outros parâmetros, mas esse aqui é o mais importante e o mais significativo. Foi através dele, inclusive, que aí, depois da criação da Organização Internacional da Aviação Civil e desse levantamento aqui, é que o piloto ele passou, então, a ter um instrumento na cabine para ter referência de que altura ou altitude se encontrasse. Aí eu falei para vocês que uma das coisas que aconteceu na Segunda Guerra Mundial é que os alemães, quando perderam a guerra, os americanos chegaram lá, foram direto nos laboratórios e pegou tudo de pesquisa avançada e achou uma pesquisazinha meia boca lá, que era um metal chamado aneróide. É um metal ultra flexível. E aí, levaram, botaram na lixeira. Quando foi criado essa relação, ou esse parâmetro aqui, ISA, aí alguém disse, olha, agora dá para a gente fazer um instrumento para que o piloto tenha uma referência na cabine, né, de altura ou altitude. Lembra do barômetro de Torre Séria que eu mostrei ali? Aquele barômetro que estava mexendo, ele é de altíssima precisão, que serve para aferir até os barômetros eletrônicos, mas aquele barômetro, ele não dá resposta quando a variação da pressão é brusca. Por exemplo, você está aqui com a pressão de 1020 e sobe em poucos instantes. Se você pegar aquele barômetro de mercúrio e colocar dentro de um avião, quando você subir, chegar aqui em cima, ele não deu nenhuma resposta. Ele não dá resposta para quando a variação é brusca. Agora, o cara resolve criar um barômetro e implantar nesse barômetro essa relação, e aí vai chamar esse barômetro agora de altímetro. Então, na realidade, o barômetro, o altímetro, ele é um barômetro, né, que, ao invés de ter mercúrio, ele vai ter aquele aneróide ultrassensível à variação do ar, e aí, com a variação brusca do ar agora, o metal aneróide vai dar essa resposta. Tá certo? Então, a gente tem que jogar com vocês aqui essas histórias da Segunda Guerra Mundial, de quando em quando, para mostrar de onde que vieram as coisas, tá certo? Beleza? Então, deixa eu só fazer para vocês como é que seria um altímetro, né? Olha, provavelmente eu acho que o professor Zé Figênio, ele vai mostrar para vocês aí o mecanismo do funcionamento interno do altímetro, né? Mas eu vou fazer aqui, bruscamente, assim, aleatoriamente, esse negócio bem fuleiro, né? Aqui eu tenho a coluna do ar, né? Que é assim, onde é a densidade aqui, de cima para baixo, sendo compactada e tal, né? Pronto, e assim. Xará. Alguém falou aí? É o Xará. Ô, Xará, diga, meu filho. Chegou aí? Para de você e para todo mundo aí. Antes de você apagar, você deixa eu tirar um print, hein? Ah, tá. Ótimo. Então, vamos pegar aqui, deixa eu limpar um pouco para não ficar muito sujo. Ó, digamos que você tem aqui agora um altímetro. Aqui assim, ó. Opa. Olha aqui, ó. Altímetro. Antes de falar desse altímetro aqui, o que acontece quando antigamente a gente ia no posto de gasolina calibrar o pneu do carro? Você chegava lá, deixa eu falar para o borracheiro assim, ó, eu queria calibrar o pneu do meu carro. Aí o cara pergunta, quantas libras você quer? Ah, bota 32.
esse borracheiro não tinha o calibrador eletrônico. Ele tinha um manual. Aí ele chegava lá, apertava, aí falava assim, ó, tá com 28. Não, bota 32. Aí daqui a pouco ele colocava 32. Então, era um manômetro que ele tinha uma escala que com A ou A, ele fazia esse movimento. Tá certo? Então, vou fazer um altímetro parecido com esse aqui, tá bom? Eu tenho aqui uma cápsula de aneroide, né? A cápsula de aneroide. E a pressão atmosférica vai atuar aqui no altímetro. Aqui é a pressão externa. E essa pressão aqui está desse jeito, porque nós estamos aqui num lugar próximo do nível do mar, onde a pressão é muito elevada, tá certo? Muito elevada. Bom, aqui dentro do altímetro, né, vai ter uma escala, que é essa daqui, ó, essa escala, de 1 para 30. Tá? Quer ver uma coisa? Pense numa sanfona. Quando eu pego uma sanfona que eu comprimo, ela fecha. Quando eu abro, ela abre. E que tal se dentro da sanfona eu tivesse uma fita métrica, não é? Como é que é aquela fita que a gente vai medir? Que é igual? Uma trena. É uma trena, ó. Digamos que eu tivesse uma trena dentro da sanfona. Aí, quando eu abro, a trena abre também, né? E vai mostrando uma escala. Quando eu fecho, ela vai comprimindo e fechando a escala. Pronto. Então, agora, a gente está aqui onde a pressão é muito alta, né? E aí, o ar externo vai fechar a trena, que é esse verde agora, tá certo? Esse verde aqui agora. Pronto, ó. Então, fechou aqui a trena, aqui, ó. Bom, esse caso aqui, mostrou aqui em cima, ó, 0. 0 de quê? De altitude. Porque, olha, aquela trena está com essa relação de 1 para 30. Se ela fechou, está 0 de altitude. Agora a gente vai subir, né? Vou pegar agora, subir aqui até lá no topo. Aqui, de novo, nós temos o mesmo barômetro, né? Que é o altímetro. Aí o ar externo agora, já é rarefeito, é isso mesmo? Aqui, ó, já rarefeito, né? Quase não atua, né? E aí agora você tem aqui o aneroide, que é esse de azul aqui, é o metal ultrassensível à variação do ar, né? E aí abriu a sanfona e mostrou o quê? A escala da trena. Aí, digamos que aqui agora mostrou assim, uma setinha assim, ó, 3.000 pés, por exemplo, tá certo? Então, o que acontece? O altímetro nada mais é do que um barômetro. Quem que atua no barômetro? O atmosférico, a pressão atmosférica. Agora, internamente, ele está atrelado com essa relação aqui. Quando ele sobe, né? Aí diminui a pressão, ele mostra a altura, ou altitude. Quando ele desce, né, comprime e zera a altitude, tá bom? Então, esse parâmetro da ISA aqui, ele vai ser tão importante para tudo, tá vendo? Hernani. Opa! Então, eu posso colocar aqui, aneroide, metal ultrassensível à variação do ar? Exatamente. É um metalzinho ultrassensível. Beleza, obrigado. Esse negócio de aneroide nunca fica aí na prova, não. Estou só dizendo de onde é que vem as coisas, porque eu queria muito que vocês entendessem que essa meteorologia nossa aqui, ela é, digamos assim, o que a gente chama de filosofia, não, é fisiologia. Conhecimento para a vida. Nós estamos falando a fisiologia das coisas. Porque para cada passo a gente vai pegando devagarzinho até chegar lá, né? Então vamos pegar agora, né?
meio sujo aí, mas alguém quer fazer print? Quer? Já tirei já, obrigado. A Agra vai tirar uma fotinha aqui agora. Ó. Vou apagar. Né? Pronto, aqui, ó. Então, agora eu queria que vocês entendessem, né, de mais um detalhe assim, né? A gente já aprendeu o QNH. Nós vamos pegar essas expressões aqui, assim, ó, e vamos trazer para o nível do mar. Será que pode? Pode. Se você pegar qualquer carta de aviação, em qualquer lugar vai ter a altitude, ó. Tá certo? Foi por isso que, quando os caras foram chegar assim, olha, vamos combinar que a Terra é redonda e quando você for voar, você vai voar em relação ao nível do mar. Aí o cara, mas olha, e se eu estiver voando e tiver uma ilha, tiver um elevado, tu vai pousar lá? Não. Então, continua voando com a sua relação de nível do mar. Mas se você for pousar lá de onde você saiu, você já ficou sabendo que elevação você ia pousar. Então, digamos, o cara sai de Porto Alegre, está vindo a Belo Horizonte, ele já sabe que BH tem 3.060 pés, tá certo? Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é converter essas expressões aqui para o nível do mar através desse parâmetro ISA. Tá? Então, fazer assim, ó. No caso de Petrópolis, a pressão real, local, nesse exato minuto lá, é 998. Quanto é que seria a pressão aqui nesse ponto? Aí eu faço assim, ó, se 1 hectopascal varia 30 pés, quando eu descer 600 pés, vai aumentar ou vai diminuir? Quem fala aí? Vai aumentar. Vai aumentar. Quando eu desço, aumenta, tá certo? Então, olha, na regra de 3 aqui aumentou quanto? 20, não foi? Então, se aqui é 998, quanto é que seria a pressão aqui no nível do mar? 978. Não, para baixo aumenta. Deu lá? 1018? Deu 1018. Pronto, tá bom? Bom, agora eu estou em Juiz de Fora, que eu falei, chutado, que lá tem 1.860 pés. Aí eu tenho aqui, ó, se 1 hectopascal varia 30 pés, quando eu descer 1.860 pés, quanto é que vai aumentar? Deve ser 62 hectopascais. Tá bom? 62 é o que varia de cima até embaixo. Quando eu somar com 962, vai ficar quanto? 1.000 e... Estou com medo de falar, porra? 1024. Isso. Tá bom assim? Tá entendendo? Ó, alguém tem dúvida aí? Aproveita aí, viu, gente? Kelson. Ô, Hernani, é o João. E aí? Toda essa conta aí de regra ele vai fazer com 30 pés? Olha, alguém contratou milhares de helicópteros e fez subir e descer até 5.000 pés aqui, assim. Sobe, e faz as coisas. Chegou à conclusão que a média da oscilação da pressão para cima e para baixo é de 1 para 30. E isso foi um marco que, para começar, através desse detalhe aqui, foi feito os altímetros, que até naquela época não tinha altímetro. O piloto não voava, não tinha referência. E agora a gente está criando, entendeu? Uma outra situação para a gente, daqui a pouco, fazer umas contas, tá certo? Bom, aí, aqui em BH, se eu dividir por 30 aqui, ó, direto, vai dar 102. Quando eu somar 102 com 912, vai ficar quanto? Ó, 1.014.
Então, para essas pressões todas aqui, no nível do mar, a gente vai chamar, sabe de quê? Que NH. Quem é o QNH? Vai ser o QFE convertido até o nível do mar através do parâmetro ISA. Tá certo? Na realidade, nós já vamos eliminar o QFE para fins operacionais de pouso e decolagem, igual o QFF. Ó. O QFF a gente já eliminou, porque quem usa ele vai ser quem mesmo? Os meteorologistas. O QFE a gente vai eliminar, porque a gente não vai usar ele para fins operacionais de pouso e decolagem, mas é através dele que a gente acha o QNH, que é o que a gente vai utilizar. Aí eu sempre faço a brincadeira que eu vou chamar esse QFE aqui de sogra. E vou chamar o QNH de filha. Olha, você não teria a filha se não fosse a sogra, é isso mesmo? Então, marque isso aí, né? Que sogra não serve para nada. Pronto, tá certo? Assim também, o QFE não serve para fins operacionais na hora de pouso e decolagem. Alguém tem dúvida como é que a gente acha o QFE? Ou alguém tem dúvida como a gente acha o QNH? Então, agora eu vou testar vocês. Ó, eu vou dizer para vocês, elevação é a distância do solo até o nível do mar, tá certo? Isso que é elevação. Ô, Hernani. Opa! Então, se eu estiver errado, o senhor me corrige aqui. Então, resumindo, eu poderia fazer a fórmula, pegar o QFE, dividir pelo 30 lá do padrão ISO, que eu acharia o QNH, correto? Não, se você dividir... Se você pegar a altitude... Não, desculpa, eu vou te explicar no caso. Me dá 30 segundos. 30 segundos. Aqui, ó. Elevação é igual QNH menos QFE. Pronto, aqui, ó. Agora, eu vou fazer o contrário. Olha, a gente pegou a elevação, né? Dividiu por 30 e somou com QFE, achou o QNH, não é isso mesmo? Vou botar. Eu vou apagar aqui as luzes, né? Mostrar um negócio para vocês aqui agora. E vocês vão fazer as contas em casa. Pronto. Beleza. Tá tudo bem. Dá para ver aqui, ó. Nesse morro aqui, a pressão é nesse local, alguém mediu lá e foi 920. Tá certo? E aí o QNH aqui é 1015. Qual é a elevação? Aí, eu acabei de falar para vocês que a elevação é o QNH menos o QFE. Então, quando eu pegar assim, ó, 1015 menos 920, aí vai achar quanto? 95. 95. E se eu multiplicar por 3, vai dar quanto? 285, parece. Não. Por 3? 2.850. É por 30. Ah, por 30, né? Vamos pegar um dado mais preciso. Eu tenho, nesse lugar aqui, ó, o QFE, que é a pressão lá em cima, medida lá em cima, naquele local, deu 900. O QNH aqui é de 1020. Qual é a elevação? Aí eu pego, ó, 1020 menos 900, vai dar quanto? 120. 120. Se eu multiplicar por 3, vai dar quanto? Por 30? Por 30. 3.600. Deu para entender agora?
Então, olhando para esse gráfico aqui, ó, eu estou na região montanhosa, né, cheia de subida e descida. Em cada lugar eu tenho um valor medido de pressão real, pressão local, pressão de onde que eu esteja. Então, mais alto diminui, mais baixo aumenta. Agora, eu quero converter essas pressões desse elevado para o nível do mar. Aí, quando eu faço isso, né? Eu estou pegando o QFE e convertendo em QNH. Tá bom assim? Bom, isso aí é uma questão mais só de continha aritmética, que é a regra de 3. O importante é o raciocínio, tá? Então, a gente já eliminou 2 Qs. O QFF, que é usado pelo meteorologista, e o QFE a gente vai eliminar em parte, porque é dele que a gente vai achar o QNH, tá certo? Bom, agora, eu vou voltar para cá para a gente falar da aula de hoje. Vamos passar para aqui? Obrigadão. A aula de hoje, na realidade, a gente vai falar dos outros parâmetros da ISA. Então, quando a Organização Internacional da Aviação Civil foi criada, aí os caras fizeram assim, olha, vamos convencionar muitas coisas. E não é que essas convenções foram feitas naquela época e hoje, com a aviação no porte que está, na quantidade que está, na velocidade que está, e até hoje se usa isso. Tá bom? Então, vamos criar uma atmosfera ideal. Olha, eu vou fazer agora um túnel aqui para ver se dá, né, para a gente falar disso aqui. Ó. Vou fazer aqui um túnel. Aqui assim. Assim. Ó, fora do túnel, está tendo os voos reais. Mas imagine só que quando eu vou voar de BH até Porto Seguro, eu não tenho ninguém daqui para lá para me dar qualquer informação das condições meteorológicas que está acontecendo aqui fora. E que tal que eu não vou fazer nem operação de pouso e decolagem daqui de BH até Porto Seguro? Então eu vou fazer de conta que eu vou voar nesse túnel e que vai existir uma atmosfera ideal, programada, convencionada. Então, primeiro que a gente um dia mede as pressões atmosféricas do mundo inteiro no nível do mar. Lá na Sibéria deu 1080, no furacão deu 946, nos polos dá 920, 930, 950, aí soma-se tudo, aí se acha, né? Opa! Então, gente, pega a chave do cara, tá aqui. Olha o carro aqui. Até atrás. Não, atrás. Então, gente, aí um dia se acha, né, que soma todas as pressões medidas, aí chega à conclusão que a pressão média do planeta é de 1013,2. Ó, deixa eu colocar em vermelho aqui, ó. A pressão média do planeta é de 1013,2 hectopascais. Bom, como a gente vai lidar agora sempre com uma possibilidade de alguém usar essa pressão e é dada a opção para outro país, se quiser usar outra, vai ser a mesma coisa de 29,92 polegada de mercúrio. Pronto, aqui, ó, assim, ó. Então, essa pressão aqui que a gente chama assim, QNE, pressão padrão, pressão fictícia, é a média da pressão atmosférica do planeta.
Então, a média da pressão atmosférica do planeta é de 1013,2, ou então 29,92 polegadas de mercúrio. Bom, o gradiente térmico, no livro, o cara já fala assim, o gradiente térmico é de 2 graus Celsius a cada 1000 pés. Aí, cara, é difícil alguém chegar assim e de onde é que saiu isso? Lá no livro não fala de onde saiu. Então é o seguinte, ó. Imagine que a gente esteja nos polos, aqui nos polos, e está em direção aos trópicos, né? Por exemplo, pegar os trópicos. Os trópicos. Esse lugar aqui é frio e aqui é quente. Aí você está aqui, vamos supor assim, 1000 metros aqui, ó. 1000 metros. Você sai aqui dos polos e a temperatura quase que não diminui com a altura, assim, ó. Aí você está vindo em direção a São Paulo, já vai fazer assim. Aí chega em BH, já está aqui assim. Aí quando chega aqui na Bahia, aí ela já faz aqui assim, ó. Certo? Então, para cada lugar que você está saindo, um lugar frio, o decréscimo de temperatura com a altura, que a gente chama de gradiente térmico, vai tendo um valor maior. E aí, digamos, só para entender, aqui seria 0,2 graus Celsius por 100 metros. Digamos que fosse 0,8 graus Celsius por 100 metros. Isso decresce, né? Aqui fosse 1 grau Celsius por 100 metros. Aqui 2,2 graus Celsius por 100 metros. E que tal se eu somasse isso aqui tudo, né? E tirasse uma média e achasse aqui, ó, o gradiente térmico médio é de 0,65 graus Celsius por 100 metros. Pronto. Então, se eu pegasse essa variação que vem lá dos polos, até lá do Equador, e tirasse a média, achasse aquela média ali, ó, 0,65 graus Celsius por cada 100 metros. E agora, né, eu vou fazer uma mudança. E se eu colocar assim, ó, 0,65 graus Celsius por 100 metros, e novamente, ó, 0,65 graus Celsius por 100 metros, e vou somar. Quando eu somar aqui, ficou assim, ó, 1,95 graus Celsius. E aqui ficou 300 metros. Nós já vamos aprender desde já que para fins de meteorologia e para fim de regulamento, a Organização Internacional da Aviação Civil, ela padronizou que 300 metros é igual a 1000 pés. Ó, nós sabemos que se você pegar 300 metros, né, transformar em pés, não dá em 1000, mas aqui ficou padronizado, convencionado para fins de meteorologia e para regulamento. Para navegação, não, tá certo? Então, desde que foi criada a Organização Internacional da Aviação Civil, está padronizado, convencionado, que 300 metros é igual a 1000 pés. Então, já que eu estou criando convenções, já que eu estou padronizando, igual o semáforo, alguém não convencionou que no semáforo o verde você avança e o vermelho você para? É a mesma coisa. Então, eu vou dizer que isso aqui igual é 2 graus Celsius. Então, agora, eu posso dizer o seguinte, ó, que o gradiente térmico, ele é de 0,65 graus Celsius por 100 metros ou 2 graus Celsius por 1000 pés. Pronto. Então, eu já posso apagar aqui de baixo. Foi só para mostrar para vocês de onde que chegou isso aí, tá bom? Olha, gradiente térmico padrão, né, que é um dos parâmetros ISA, ele é de 2 graus Celsius, né? Aqui, ó, 2 graus Celsius por 100 mil pés, né?
que é a mesma coisa que 0,65 graus Celsius por 100 metros, tá bom? Olha, essa atmosfera do túnel, não sabe o túnel que eu vou colocar ali? Eu falei que dentro do túnel foi criada uma condição meteorológica que está sendo montada, inventado, padronizado, convencionado. Então, para essa atmosfera, ela seria ideal se você pegasse as condições meteorológicas de 90 graus lá nos polos e pegasse as condições meteorológicas no Equador, né, de 0 grau, e somasse isso, aonde é que vai estar a média? Na latitude de 45 graus de latitude, tá certo? Latitude. Então, essa atmosfera que a gente está gerando aqui, ela seria ideal, né? Assim, né? Bom, outra coisa. Um dia vamos medir a temperatura do planeta, em várias partes do mundo. Aí mede, faz um bocado de levantamentos de medidas, soma-se tudo e acha que a temperatura média do planeta é de 15 graus Celsius. E 15 graus Celsius é quanto, gente? Que a gente aprendeu que não pode fazer a conta, a gente está de cabeça? Quem fala aí? 59 foi errado. Esse, Matheusão. Ou 59 graus Fahrenheit, tá bom? Beleza? Aí, o Jair, está na sala ainda? Sim. Pois é, olha, não sabe aquela oscilaçãozinha da maré de pressão? Né? Aí, na página 18, tem mais ou menos assim um gráfico mostrando. Então, se você pegar a oscilação da pressão, né, que acontece nos polos, que acontece na altitude temperada, que acontece nos trópicos, né, e nos trópicos, um dia qualquer, tomasse todas as oscilações e aí tirasse uma média, aí a oscilação seria 1,7 hectopascais a cada 6 horas. Tá? Isso aqui vai ser importante para a gente daqui a pouco, né, falar disso aqui. Ó. A média da oscilação ou variação da maré de pressão é de 1,7 a cada 6 horas. Bom, aqui a gente viu, né, que um dos mais importantes, que é a variação da pressão para cima e para baixo, né? E aqui, para essa atmosfera ISA que a gente está criando aqui, né? O ar é seco, tá certo? Seco. Finalmente, vamos lembrar o que é a altura. A altura é a distância de onde você se encontra até o Sol, né? Então, se eu coloquei aí uma aeronave aqui assim, sobre BH, a altura dela vai ser até o Sol. Agora, se eu falar qual é a altitude dessa aeronave, aí vai ser até o nível do mar, tá bom? Então, não pode esquecer. A altura, e eu já falamos de elevação, né? Então, tinha que ficar bem claro o que é a altura, que é em relação ao solo, a altitude, que é em relação ao nível do mar, né? E a elevação, que é a distância do solo até o nível do mar. E lembrando também agora que nós vamos falar de nível, né? De nível. Bom, ainda tem mais um pouquinho para a gente... Normalmente, nos cursos passados, a gente ia fazer 3 contas aqui, e aí, como eu passei quase meia hora fazendo um repeteco, a gente não vai fazer as contas hoje, não. Mas eu vou dar só uma preparada para vocês de como é que vai ser essas contas aqui, tá certo? Vai saber, pelo menos, para que serve o QNH e para que serve o tal do QNE, porque a partir de agora, daqueles 4 Qs, nós vamos lidar com 2, QNH e QNE, para o resto da vida, para fins operacionais. E aí, eu até brinco, né, que quando alguém me chama para voar na cabine, pergunto, ó, se você não souber a diferença do QNH para o QNE, eu não vou com você, porque eu tenho medo de morrer. É a mesma coisa do médico que não sabe mais o que é uma lombriga, tá bom? Beleza? Então, aprendemos tudo sobre os parâmetros da ISA, que são esses, né? Pressão
média na superfície é de 29,92 ou 1013,2, né? O gradiente térmico, que é o decréscimo de temperatura com altura, isso aqui é o padrão médio, né? Isso aqui, né? Essa atmosfera que a gente está criando aqui, o ideal dela é se ela fosse lá na latitude temperada, 45 graus, né? A variação da maré de pressão, a variação da pressão atmosférica, que é o mais importante, olha, isso aqui está tudo, né? Que o ar nessa atmosfera é seco. Então, vamos aprender mais um detalhezinho aqui, né? Apagar. Vamos falar sobre nível, né? O que é nível, né? Então, gente, ó, vamos supor que essa reta aqui, ó, seja a superfície marítima que sai aqui de Recife, e vai até Dakar, na África. Tá certo? Aí, aqui em Recife, tem um navio. Aí, digamos que o navio não tem elevação, ou então vamos considerar que a elevação dele é 0, tá bom? E aí, o navio mede a pressão aqui, aí está 1020, tá bom? 1020. Então, a gente está indo em direção lá a Dakar, e na saída de Recife, a gente vai ter uma ilha, que é a de Fernando de Noronha, tá certo? Quando alguém mede a pressão aqui em cima, aí digamos que a pressão aqui seja 1011. E Noronha tem uma elevação de 180 pés. 180 pés. Bom, mais na frente um pouquinho, a gente vai ter um outro navio aqui assim, e nesse exato minuto, nesse exato dia, alguém mede a pressão aqui, está 1013,2. Aí já chegando lá na África, né? Tem um outro navio que não tem elevação, e a pressão aqui está 1008,2. Ó, lembra, a pressão atmosférica, ela varia de instante para instante, de lugar para lugar, conforme o relevo, conforme a vegetação, conforme a umidade e conforme a latitude. Será que eu podia chamar essa pressão de 1020 de QFE? Posso sim. QFE é pressão local, não tem elevação lá, é um QFE. Será que eu posso chamar de QNH? Posso também, QNH. Bom, aí eu vou perguntar aqui, né, a pessoa está bastante... Marcelo, aí de Portugal, meia-noite, está dormindo, né? 1h da manhã, quase dormindo aqui. Vou fazer um estilo para você acordar aí, né? Marcelo, essa pressão aqui, lá na ilha de Fernando de Noronha, nesse elevado, dos Qs que a gente aprendeu aqui, qual que você acha que é? Dos Qs? QFF não é. Seria, no caso, o QFE, né, não? Isso! Pronto, QFE. Porque seria a pressão da pista, no caso. Pressão da pista, parabéns. Isso mesmo, está prestando atenção. Né? Ainda não dormi, não, estou aqui acordado. Mas eu falei para você que aqui tem 180 pés de elevação. E aí eu perguntava, Gilles, será que eu consigo converter o QFE no QNH? A Gilles não está mais aí. Felipe?
Quem quer falar aí? Eu consigo converter aquele QFE em QNH? Sim. Ó, então tem aqui assim, ó, se 1 hectopascal varia 30 pés, quando eu descer 180 pés, quanto é que vai valer? Quanto é que eu vou achar aqui? Ó? Eu vou achar 6 hectopascais. Então, vou descer 6 vezes, e aqui então vai ser quanto? Ó? 1018. Vocês concordam? Que agora eu tenho o quê? O QNH, não é isso mesmo? QNH? Pronto. Beleza? O QNH. Agora, botar sapo na boca de vocês aí, viu? Eu posso chamar esse 1013 aqui de QFE? Posso. Está no nível da pista. No caso, é o navio. Eu posso chamar de QNH? Posso. QNH. Quem é o QNE? Não é a pressão média do planeta? Eu posso chamar de QNE? Também posso QNE. É que, por coincidência, nesse dia, nessa hora, a pressão padrão, a pressão média do planeta coincidiu com o QNH. Tá certo? Então, é o QFE, porque é a pressão local de onde você se encontra. É o QNH porque não tem elevação. A elevação aqui é zero, tá certo? Ó, deixa eu pegar assim, ó. Elevação é igual a QNH menos QFE. Tá certo? Então, se eu colocar zero, né? Elevação fica igual, né? Beleza? Bom, e agora aqui, ó. Eu tenho QFE, porque não tem elevação, que é igual ao QNH. Tá certo? Bom, isso aí tudinho que a gente aprendeu, quem é o QNH? O QNH vai ser o QFE convertido até o nível do mar, né? Com a relação de 1:30. Aí, vocês ainda não tiveram aula com Freitas, né? E da matéria, mas ele daqui uns dias vai cobrar isso aqui, como se vocês soubessem, que é o seguinte, ó. Digamos que aqui seja uma terminal de BH. E digamos que aqui seja uma terminal de Porto Seguro, por exemplo. Daqui para Porto Seguro, você vai voar assim, ó, desse jeito. Tá certo? E a sua relação, ou a sua, o seu parâmetro, vai ser o nível médio do mar padrão. Padrão. Você vai estar voando aqui dentro e vai calibrar o 1013.2, que é a pressão padrão. E a sua referência vai ser isso aqui. E isso aqui, então, a gente vai chamar de nível. Aí eu já vi, eu falei, FL, quer dizer, flight leve, né? Então, seria o nível. E digamos que fosse um nível 100. Nível 100 seria 10 mil pés. Se tiver uma outra nave voando, vai estar voando aqui assim, ó. Aí ela vai estar voando agora, né? Com outro nível. A separação aqui é de 1000 pés. A separação entre os níveis é de 300 metros. Quanto é que é 300 metros mesmo? 1000 pés. Não esqueça, isso aqui é padronizado ou convencionado. Então, as aeronaves voam com essa atmosfera fictícia, tá certo? Mas quando ela chegar aqui dentro, aí ela não pode voar no fictício.
Porque aqui dentro vai existir um aeroporto e vai existir alguém que vai medir a pressão aqui, que vai ser o QNH, aqui, ó. Aqui vai ter o QNH. Então, quando essa aeronave chegar nesse ponto aqui, ó, ela vai pegar 1013.2, que é o QNE, e vai botar para o saco e vai calibrar agora o QNH. Isso que eu falei para vocês é porque daqui de PH até Porto Seguro, você voa mais de 1.000 quilômetros e não vai ter ninguém para te dar uma referência de uma pressão real, portanto, você vai voar nessa pressão fictícia. Mas, quando você chegar nesse ponto aqui, aí você vai abandonar o fictício e vai entrar no real. O real aqui é QNH. E aí, bicho, para esse ponto em que você saiu daqui com QNH e chegou nesse ponto aqui, o Freitas já vai cobrar de vocês, já partindo do princípio que vocês sabem. Aqui vai chamar-se altitude de transição. Para esse ponto aqui, ó, que você vai entrar no real, vai chamar de nível de transição. Então, todo mundo aqui, ó, fazer que nem um. Olha aqui, ó. O que acontece na altitude de transição? Eu deixo minha pressão real, que eu estou saindo com ela, e vou entrar na fictícia. Eu vou voar daqui até Porto Seguro. Quando estiver chegando lá, eu vou ter acesso a uma pressão real, eu deixo o fictício e entro no real. Então, a altitude de transição é quando eu troco o QNH pelo QNE. Tá? Agora, já aqui é quando eu troco o QNE pelo o QNH. Beleza? Então, por isso, é o seguinte, ó. Para quem está no seu quarto aí, na sua sala, digamos que eu estou aqui na sala e os aviões estavam aqui na sala com essa condição aqui, ó, fictícia. Mas aí, quando eu vou sair do fictício, que eu vou fazer a aproximação, que eu vou passar no meio de aeronave mais próxima, e lá eu tenho o real, eu tenho que sair do fictício e entrar no real. Então, nós aprendemos agora uma coisa que você nunca mais vai esquecer. Se perguntar assim, ó, para que serve o QNH? Para pouso e decolagem. Não esqueça, ó. Escreva aí, para que serve o QNH? Para pouso e decolagem. QNH é um ajuste que você faz no seu equipamento altímetro para você aferir, sair do padrão e entrar no real, se você estiver chegando, ou então para você sair do real e entrar no fictício. Beleza? Depois tem umas contas, hein? Na semana que vem. Oi, Hernani. Oi? O senhor falou aí de altitude de transição. Qual que é esse outro INT que o senhor colocou aí? Nível de transição. Ah, tá. Ó, lembrando que nível é a distância de onde você se encontra até o nível de pressão padrão. Tá bom? 1013. A separação dos níveis são sempre de 300 metros, que equivale a 1.000, né? A 1.000, né? Eu vou apagar aqui. Né? E você quer fazer, por favor, uma outra foto aqui? Outra fotinha aqui. Beleza? Pronto. Agora, gente, nós vamos saber o que é o nível, né? Para que serve o nível? Ó. Eu vou passar uma reta agora. Se a pressão aqui 1020, né? Eu vou traçar uma reta assim, ó. Tá. Então. Ó, isso quer dizer que nessa linha aqui, em qualquer ponto dela, a pressão é 1013. E por isso coincidiu aqui, ó.
Então, os níveis de voo são em função a 1013. Eita. Vamos lá. Suponham que seja paralelo. Aqui. Os níveis são separados por 300 metros, que é igual a 1000 pés, é isso mesmo? Então, se eu falar assim para vocês, olha, esse nível aqui é o FL 110, o outro tem que ser o FL 120. Aí, no caso, é 11.000 pés e 12.000 pés. Então, agora, olha só, quando essa aeronave estiver voando aqui, e se ela estiver calibrada no QNE, ela está mostrando a altitude dela com relação a 1013. Quando ela chegar nesse ponto aqui, ó, tá certo? Se ela está voando em nível, o nível dela é com relação a 1013. Quando ela estiver passando aqui nesse ponto, aí teve uma coincidência, não teve? É que como a pressão aqui é de 1020, 1013 está para cima, não está? Ó, a pressão não diminui para cima. Esse nível de pressão aqui, de 1013,2, ela está para cima porque nesse ponto aqui, a pressão atmosférica é de 1020. Ela está para cima. Nesse ponto aqui coincidiu, porque a pressão atmosférica é 1013, né? Certo, 1013 aqui, ó. 1013. Tá bom? Agora, nesse ponto aqui, ó, se a pressão é 1008, né? 1013 está para baixo. Então, 1013, quando comparado com a pressão real, ela pode ficar igual, né? Pode estar para baixo ou pode estar para cima. E se perguntasse aqui, ó, para que serve o nível de pressão de 1013, ou então a superfície ou base de 1013? Serve para traçar os níveis. Então, todos os níveis são em função de 1013. Nível de voo são em função de 1013. Tá certo? Beleza? Bom, aí na próxima aula a gente vai fazer a continha, que é o seguinte, olha, se essa aeronave estiver indo lá para Dakar, ela vai o tempo todinho voando, mesmo se estiver afundando ou descendo, ela não tem que ficar preocupada, porque se tiver uma outra aeronave voando, está voando em paralelo, na mesma condição. Então, olha, só uma palhinha do que vai ser a próxima aula. Já está acabando. Essa aeronave, ela iria lá para Dakar e não tinha que ficar preocupada em momento nenhum de fazer ajuste, porque ela não vai pousar em lugar nenhum. Ela só vai pousar quando chegar lá. Quando chegar lá, vai receber o QNH de lá. Mas suponhamos que o piloto chegou nesse ponto aqui, aí ele está sem uma pane qualquer e vai pousar aqui em Noronha. Tá certo? Noronha. E aí, cara, quando ele falar com Noronha, o Noronha vai passar para ele, sabe o quê? O QNH. E o QNH aqui é maior do que o dele, é 1018, não é isso mesmo? 1018? Então, na hora que ele colocar 1018, a distância dele agora vai marcar essa daqui, ó. Então, a gente vai chamar que altitude pressão, que é a mesma coisa de altitude padrão, é igual o próprio FL, nível de voo. A altitude pressão é igual o nível de voo, que é quando calibrado, né? O que, gente? Calibrado em quê? Fala aí, pô. QNE. Vamos cansar já, né? Calibrado. Isso aqui é a palhinha do início da próxima aula, que nos anos passados, ele é hoje, né? Tá bom? Agora, essa distância aqui, ó,
eu vou chamar ela de altitude indicada. E quando ele colocou a pressão de 1018 aqui de Noronha, ele vai indicar a verdadeira altitude dele. Que a altitude indicada é a mesma coisa que a altitude real. Real. Que é quando calibrado com QNH. Vamos fazer a conta. Ó, a altitude indicada, ela vai ser igual a AP, que é a altitude de pressão, mais a variação da pressão. O que é AP? Ó, então, vamos colocar assim. A altitude indicada, que é a real, é igual ao nível de voo, né? Mais a variação da pressão é exatamente, ó, QNH menos QNE. Tá? Menos QNE. E agora? A aeronave está voando no FL-110, né? Então, ó, a altitude indicada vai ser igual a 11.000 pés mais QNH 1018 e QNE 1013. Pronto. Fazendo a conta, a altitude indicada é igual a 11.000 pés mais 1018 menos 1013 vai dar mais 5 hectopascais. Bom, eu não conseguiria somar pé com hectopascal, mas eu posso converter o hectopascais em pés, eu posso? Aí, minha verdadeira altitude seria assim, ó, a altitude indicada vai ser igual a 11.000 pés, né? Mais 150 hectopascais. Exato, multiplicado por 30, vai ficar 150 pés. Ou seja, para eu transformar em pés, eu multiplico por 30, e, portanto, a minha altitude indicada é 11.150, por isso que eu estou voando mais alto. Né? Se você fizer essa mesma conta aqui, ó, ele vai estar voando mais baixo. Mas isso aí foi só para alertar vocês que semana que vem a gente vai fazer umas contas aqui, né? E essa matéria, ela é muito importante para teoria de voo, para navegação e regulamento. Então, a partir de agora, tem que ficar com ela fresquinha na cabeça, né? Sábado de manhã vai ter uma novidade aqui, que eu queria até dizer para vocês, todo mundo, de todas as turmas, vão ser obrigados a sábado à tarde assistir uma aula de medicina da aviação, né? De medicina aeroespacial, que começa às 13, vai até às 17 horas, e vai ter presença, né? Ou seja, tem a associação de presença, e é uma matéria fantástica, que é uma das matérias básicas do curso, tá certo? Então, sábado de manhã, vai ter aula de navegação no primeiro horário, 8 horas da manhã, que vai ser aula de quinta, e aí, no mesmo horário, vou estar com a turma do PC, que aí eu vou pegar esse arquivo até o final, tá certo? E aí, depois, troca-se, eu vou estar 10 horas com o pessoal do PP, né? Com essa mesma aula. Quem deu nó nessa aula, que hoje foi só a cabecinha, repita essa aula sábado, que aí dá um carão, porque você não pode esquecer, porque você observa que está cheio de informação, cheio de, digamos assim, de raciocínio, e às vezes raciocínio contrário, tá bom? Então, aí, 10 horas eu vou estar com essa matéria, né? E aí, às 10 horas, o pessoal do PC vai ter a navegação, ok? Mas tem navegação sexta e sábado, o pessoal do PC. Aleluia! Boa noite, pessoal.
Hoje foi mais devagarzinho, né? Contando até assim antes de falar, né? Professor. Uma notícia maravilhosa para vocês que eu vi o X agora. Gente, a sala de prova da ANAC estava fechada. Ela vai segunda-feira, dia 5. Então, quem solicitar inscrição para lá agora, não vai conseguir, porque ainda não está em operação. Mas depois do dia 5, aí